Graça e paz, igreja. Eu sou sempre grato por essa oportunidade de compartilhar um pouco aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração. Quem aqui foi tocado pelo Senhor? Quantos creem que o Senhor já está neste lugar? Uma palavra que tem falado comigo é que o que está escrito nessa canção que a gente acabou de cantar agora por último. Essa canção ela tem falado muito comigo nesses dias. Esta é a minha ambição. Esta é a minha ambição, Senhor. A minha ambição de te conhecer, a minha ambição de fazer conhecido, a ambição de agradar o teu coração. Meus irmãos, eu acho que só por isso a gente poderia já sair aqui e ir embora. Acho que a gente entender essa mensagem, ela acho que já valeu toda a reunião. Existe uma ambição que precisa estar no nosso coração, um desejo ardente pela presença do Senhor, por conhecer quem Ele é, por andar na presença de Deus. Quantos de nós será que podemos realmente fazer essa declaração com sinceridade? Quantos de nós podemos falar, Senhor, realmente esta é a minha ambição? Meu irmão, se esta não era a sua ambição até hoje, eu estou te dando aí um belo motivo para você ser ambicioso por alguma coisa. Se nós não tínhamos essa ambição no nosso coração, aleluia, é um belo motivo para a gente ter essa ambição por Ele. Essa canção, ela tem falado muito comigo, principalmente porque ela vai muito de encontro com aquilo que é a missão, né, da COD, de conhecer o Senhor através de uma vida de adoração, uma vida de oração e fazê-lo conhecido. É muito importante que a gente não se esqueça de que tudo isso que nós fazemos, a nossa vida cristã, os nossos ministérios, a palavra anunciada aos domingos, as canções, a nossa vida de oração, a nossa busca, a palavra do Senhor, ela se resume somente em uma coisa: conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Eu acredito que esse é o ponto que nos define quando nós vamos amadurecendo. Talvez muitos de nós nos achegamos a Deus por uma bênção, por um bem material, por algo que Ele poderia dar, e não tem nada de errado com isso, porque a própria Bíblia nos diz que o Senhor nos supre em todas as coisas. Mas existe algo muito maior, existe algo muito mais sublime, algo muito maravilhoso, que é a presença do próprio Deus, que é a majestade do Senhor, que é o simples ato de nós dobrarmos os nossos joelhos e o Senhor está ali. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Você que trouxe uma Bíblia ou que tem o aplicativo instalado no celular, abra no livro de Gênesis capítulo 3, verso 8. Livro de Gênesis capítulo 3, verso 8. O objetivo da nossa vida, ele tem que ser somente esse: conhecer o Senhor. E não há uma outra forma de nós conhecermos ao Senhor, senão através da leitura da Bíblia e de uma vida de oração e adoração a Ele. Não tem como eu falar que eu conheço o Gabriel sem ter uma convivência com ele. Aqui na língua portuguesa a gente tem algo muito engraçado, que é eu não conheço, mas sei quem é, né? A gente, na nossa vida cristã, na nossa vida cristã, nosso relacionamento com o Senhor, isso não pode acontecer. Não tem essa de não conheço o Senhor, mas eu sei quem Ele é. Não, nós precisamos conhecer ao Senhor. Principalmente você que professa a sua fé em Cristo. Principalmente você que entregou a sua vida para Jesus. Precisamos conhecer ao Senhor. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, que é algo que mudou a forma com que eu enxergo a minha profissão.
que não se trata aquilo que eu sei ou quanto eu sei de determinado assunto, mas sim o que eu consigo fazer com aquilo que eu sei. Não importa o quão teórico eu sou em determinado assunto, mas o que importa é o quão especializado, quanto de prática que eu tenho. Porque não adianta nada eu conhecer todas as abordagens psicológicas se eu não consigo ajudar a vida de ninguém. Não adianta nada eu conhecer todos os cálculos se eu não consigo construir uma mesa. Então, eu estava refletindo nisso e algo falou no meu coração que, da mesma forma que eu tenho esse ditado na minha vida profissional, existe algo muito similar na nossa vida cristã. Não importa o quanto de Bíblia nós conhecemos, mas o mais importante, o quanto de Bíblia há em nós. Não importa se nós conhecemos a Bíblia de capa a capa, no grego, no hebraico, no aramaico, que seja, se ela não está viva em nós. Existe uma verdade escrita na Bíblia que pode salvar, que pode libertar, que pode curar, que pode transformar, mas essa verdade, ela só tem essa ação quando ela está viva em nós. Amém? Então é muito importante a gente conhecer o Senhor através da leitura bíblica, só que o mais importante é a gente viver tudo aquilo que a gente lê. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3, só um minuto que eu não abri aqui. Gênesis capítulo 3, vai nos dizer: ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O 9. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Meus irmãos, eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui para uma coisa. O tema dessa mensagem, ele é: Deus não está longe de nós. Deus criou, nós vemos aqui no contexto de Gênesis que Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, criou os céus, as árvores, o mar, a água, a terra, todos os elementos pelo poder da palavra, e o homem, nós seres humanos, ele criou pelas suas mãos. A mulher, ele criou a partir da costela retirada do homem, mas nós não fomos criados pela palavra, nós fomos criados pela própria mão de Deus. E a gente observa aqui que o Senhor, ele cria um paraíso e coloca o homem naquele paraíso, no Éden, e passa a se relacionar com o homem. A gente vai ver que o Senhor, ele ia na viração do dia, e ele se relacionava com Adão. Ele conhecia Adão, e Adão conhecia a voz do Senhor. Existia ali um relacionamento. Adão não sabia quem Deus era porque ele ouviu falar de Deus. Não, ele sabia quem Deus era porque ele convivia com ele. Ele convivia com o Senhor, ele tinha ali, participou, e a gente vê que Adão nomeou todos os bichos da forma que Adão nomeou, sim, o Senhor deixou. Então, tinha um relacionamento entre eles. E algo muito interessante acontece, e ruim também, é que a mulher seduzida pela serpente e o homem cometem o pecado. Deus fala para eles: vocês podem comer de todas as coisas, apenas de uma árvore não podeis comer. O Senhor deixa claro aquilo ali. O Senhor deixa claro: cara, você pode fazer todas as coisas, mas você não pode fazer isso, você não pode comer este fruto. Então, acontece o pecado, e quando o Senhor volta para o jardim, a voz do Senhor passeando pelo jardim, o Senhor vira para Adão e fala: onde você está? Onde você está?
Não foi o Senhor quem se distanciou, foi o homem. O homem comete o pecado, e ele cai ao ouvir a voz do Senhor, ele tem medo e ele se esconde, ele se distancia do Senhor. Não foi Deus quem se afastou do homem. A gente vê ali que o homem se afastou de Deus, que o homem se distanciou do Senhor, por não ter seguido aquilo que o Senhor deixou como mandamento. E algo muito engraçado, algo muito interessante, que a gente entende aqui, que quando eu estava estudando, algo me chamou a atenção. Onde você está? Não sei quantos de vocês, irmãos, já estudaram essa passagem de uma forma mais minuciosa, mas um fato curioso é que esta palavra, o que foi traduzido como onde você está, no grego é aieka. Aieka. Só que, segundo os estudiosos, a palavra mais adequada para expressar essa ideia seria eifo, que seria realmente onde você está. Quando a gente vai estudar essa palavra, a gente vai chegar no seguinte significado: Deus sabe de todas as coisas ocultas. O homem peca, se distancia do Senhor, mas o Senhor, ele chega e fala: aieka, onde você está, Adão? Aqui o Senhor não está perguntando para ele de uma posição geográfica. O Senhor está perguntando para ele de algo mais profundo. Como se fosse: onde está o homem que eu criei? Onde está a mulher que eu criei? O pecado, ele distancia do Senhor, e Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. É óbvio que ele sabia onde o homem estava, ele sabia que o homem estava escondido no meio dos arbustos, mas o Senhor faz essa palavra, aieka. Onde você está? Não onde você está geograficamente, onde está a pessoa que eu criei? Onde está aquela pessoa que se relacionava comigo? Onde está aquela pessoa que me buscava nas madrugadas? Onde está aquela pessoa que a gente tinha um relacionamento? Aqui em Gênesis 3, versículo 8 e 9, nós vemos o fundamento para a vinda de Cristo. O fundamento de todas as coisas, de toda a nossa fé cristã, o fundamento do nosso relacionamento com Jesus e com o Pai, ele vem daqui. Que Deus criou um homem e o homem pecou. E Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Deus não estava se referindo a esse posicionamento, mas ele estava se referindo à posição, na verdade. Ele estava se referindo ao posicionamento referente àquilo que ele tinha ordenado. Eu te dei uma ordem, e você foi e pecou. Só que Deus é tão bom, meus irmãos. A bondade do Senhor, ela é imensurável. Que mesmo o homem, mesmo Adão cometendo o pecado, o Senhor prepara toda uma história, Ele prepara todo um caminho para que nós pudéssemos nos achegar a Ele novamente. O Senhor nunca se distanciou de nós, foi sempre nós, seres humanos, que nos distanciamos dEle, a partir do que o pecado entrou na humanidade, pela desobediência àquilo que o Senhor falou. E nisso nós vamos ver que o fundamento para a vinda de Cristo é esse: restaurar o livre acesso à presença de Deus, Pai. Nós vamos observar que conforme a história foi acontecendo, o relacionamento entre Deus e o homem não foi mais dessa forma. Passou a ser feito através de profetas, passou a ser feito através de sacerdotes, e passou a ser limitado a um grupo de pessoas que tinham um encargo de se santificar, de aprender da lei do Senhor, e apenas um grupo de pessoas tinha acesso à presença de Deus real. Mas
a vinda de Cristo, ela muda todas as coisas. A vinda de Cristo, ela nos permite novamente ter esse acesso à presença de Deus. É em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós encontramos o caminho, novamente para nos achegarmos ao Pai. E assim como nós cantamos, essa música, ela tem falado muito ao meu coração, porque fala realmente da ambição de alguém que entendeu a mensagem. A mensagem do Evangelho, ela é muito clara. Deus criou o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos o livre acesso à presença do Pai, o Criador de todas as coisas. E conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai avançando na nossa caminhada cristã, a gente começa a entender o que realmente é importante e o que não tem tanta importância. Porque talvez muito de nós nos achegamos a Deus por uma cura, por uma bênção, por às vezes querer que um parente seja liberto de uma enfermidade, de um demônio, que seja, de uma opressão. Mas tudo isso não há nada de errado. Não há nada de errado com isso. Todas essas coisas são prometidas do Senhor. E o nome de Jesus tem poder sobre todas essas coisas. Mas o ponto crucial daquela pessoa que teve um amadurecimento, que agora entendeu a mensagem, é esse: Senhor, eu entendi que muito mais do que uma bênção, muito mais do que uma cura, o mais importante do seu sacrifício é eu ter acesso à presença do meu Pai. É eu ter acesso à presença daquele que me criou. É, assim como antes, nos relacionarmos com Deus face a face. Isaías vai nos dizer, no capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades que vocês fazem, as iniquidades que vocês cometem, fazem separação entre vocês e o seu Deus. Assim como antes, nós vemos aqui mais uma confirmação. A palavra ela é inerrante, e ela tem uma concordância em todas as coisas. Mais uma vez nós temos o sinal: não foi Deus quem se afastou do homem, foi o homem que se distanciou de Deus. Ou melhor, o pecado cometido pelo homem que o distanciou do Senhor. Deus é santo, e Ele não contempla o errado, Ele não contempla o pecado. A santidade de Deus, ela é perfeita, ela é pura, e Deus não tem como nós vermos a face do Senhor estando em pecados e sobrevivermos, de tão tamanha a santidade de Deus. E hoje a gente vai ter aqui a ceia, e esse deve ser para nós o memorial daquilo que o nosso Senhor fez por nós. A mensagem da ceia que Jesus nos traz é que o Pai te ama. O Pai te ama. Nós vemos que Jesus, ele sempre discutia com os mestres da época, com os fariseus, com os saduceus, com aquelas pessoas que eram muito importantes no conhecimento, né? Tinham uma classe social alta, eles tinham vamos dizer assim, uma patente dentro da vida religiosa da época. E Jesus sempre bateu naquelas pessoas, sempre confrontava aqueles homens, porque havia muita hipocrisia no meio deles, cobrando das pessoas coisas que eles não faziam, e que eles faziam somente por fazer, sem ter o entendimento correto. De que ao longo da história, por mais que o Senhor tenha preparado todas as coisas, que o Senhor tenha trazido profetas para ensinar a palavra, nós vemos que aquelas pessoas, elas não
elas não estavam entendendo a mensagem. Cristo, ele foi anunciado no Antigo Testamento, e quando ele vem no meio deles, eles duvidam. Eles duvidam porque eles estavam cheios deles mesmos. E o que o Senhor ele nos mostra no seu Evangelho, é que o amor do Pai, ele é grande, e mesmo a humanidade tendo pecado, ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E hoje a ceia, ela tem que ser para a gente esse memorial. A gente tem que olhar para a ceia do Senhor e falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque se não fosse pela sua morte, eu não teria a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque se não fosse pelo seu pecado, se não fosse pela a sua morte, eu não teria o perdão dos meus pecados. Misericórdia, gente. A ceia, ela tem que servir para nós como um memorial na nossa mente, algo gravado no nosso consciente, de que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente. E nós vemos algo muito claro, que o próprio Senhor, ele deixa claro, que antes nós precisávamos de homens para intermediar o relacionamento entre a humanidade e Deus. Mas na morte de Jesus, nós vemos que o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós não precisamos mais de um homem, de um pastor, de um padre, de um bispo, de ninguém, para nos achegarmos a Deus. Há um livre acesso, a presença do Senhor está livre para todo aquele que quiser, e é um convite que Ele nos faz, para que nós possamos conhecê-lo. Basta a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta, e nos relacionarmos com Ele, orar: Senhor, eu estou aqui, adorar a Ele, erguer as nossas mãos, e ser sincero, abrir o nosso coração, e ali Ele está. O Espírito Santo foi deixado por Cristo para nós, e hoje a gente não tem mais essa necessidade de ter um intermediador. Nós não temos mais essa necessidade de ter alguém. Basta a gente achegar ao Senhor, e Ele se achegará a nós, assim como diz em Tiago 4:8. E mais uma vez nós vemos, o Senhor não está longe de nós. O Senhor não nos distanciou da gente. Foi nós, pelo nosso pecado, que nos distanciamos do Senhor. Meus irmãos, e a mensagem hoje ela é muito clara. Existe algo mais importante do que aquilo que o Senhor pode nos dar, que é quem Ele é. E tudo aquilo que nós fazemos, todas as palavras anunciadas aos domingos, todas as canções, toda a nossa adoração, vai apontar para isso, que em Cristo nós podemos encontrar o Pai. Amém? Santo seu nome, Senhor. Basta a gente fechar os nossos olhos, que o Espírito Santo ele está em todos os lugares. A gente não precisa mais se dirigir a um lugar. A gente se reúne aqui como igreja para todos juntos prestarmos um culto ao Senhor. Mas com apenas o fechar dos nossos olhos, conseguimos chegar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor ela não é acessada por uma posição geográfica, mas é pela nossa fé. E hoje a única coisa que nós precisamos para acessar a presença do Senhor é ter a fé de que Ele está conosco, de que o Espírito Santo está no meio de nós, de que o Espírito Santo está entre nós, dentro de nós. Assim como era antigamente, nos tempos de Jesus, ainda é igual hoje. O Espírito Santo ele não saiu daqui, Ele ainda está no nosso meio. E a própria Bíblia fala que quando nós nos reunimos no nome dEle, ali Ele está.
E o Senhor está aqui nesta manhã, meu irmão. O Senhor está aqui nesta manhã. E o convite, ele é o mesmo. Existe uma presença, existe um acesso, existe um lugar que nós precisamos estar, que é aos pés dele. Nós não devemos nos achegar da igreja nos domingos, por uma necessidade. Nós não precisamos nos achegar ao Senhor apenas quando nós estamos aflitos, meus irmãos. O sacrifício de Jesus, ele foi muito maior do que isso. Existe um grupo de pessoas nesse exato momento que está profanando essa verdade. Existe um grupo de pessoas nesse momento que está cobrando dinheiro por essa verdade. Oh, Senhor, tem de misericórdia. O sacrifício de Jesus, ele é puro e simples. A presença do Senhor, ela é pura e simples. A vida com Deus, ela é pura e simples. Oh. Vamos fechar os nossos olhos. Ainda que nós não possamos ver, o Senhor continua neste lugar. Meu irmão, ainda que nós não possamos sentir, o Senhor está aqui. Meu irmão, ainda que nós não possamos enxergar, ainda que não haja um vento, ainda que não haja um mover, o Senhor continua trabalhando. Vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Vamos todos juntos falar: Senhor, eu creio em Ti. Professa a sua fé. Fala: Pai, eu creio na Tua presença, eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Oh, Senhor, permita-nos sentir a Tua presença nesta manhã mais uma vez. Senhor, que o Senhor encontre aqui neste lugar, Senhor, corações famintos pela Tua presença. Ah, Senhor, se move neste lugar, Senhor, e transforma os nossos corações. Oh, meu irmão, vamos fazer algo diferente do cotidiano. Vamos simplesmente buscar a presença do Senhor neste momento. O Senhor não se distanciou da gente. O Senhor não se distanciou da humanidade. O Senhor não se afastou da gente. É o pecado que nos distancia dele. E há um livre acesso, meu irmão, à presença de Deus. Há um livre acesso à presença do Pai que nós encontramos no Cristo, o nosso Salvador. Oh, meu irmão, vamos nos desligar agora de todos os nossos problemas, de todos os nossos afazeres. Vamos concentrar apenas numa coisa. Deixa o Senhor te tocar nesta manhã. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui, Senhor.